Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós estamos com a Emanuela Matos, que é terapeuta ocupacional, é coordenadora do curso de terapia ocupacional da Unifesp e especialista em envelhecimento, né? Estava me contando que o curso de terapia ocupacional é o que mais se dedica a essa questão do estudo do envelhecimento. Muito obrigada, Emanuela, por aceitar o convite. É um prazer, viu, ter você aqui com a gente. Agradeço, Eneida, agradeço o Farol da Baixada pelo convite, para a gente poder estar aqui falando a respeito desse tema, que é tão importante, ainda mais no município, que é reconhecidamente um município com um grande número de pessoas idosas, né? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar trazendo esse debate, essa possibilidade de reflexão a respeito de várias coisas que a gente vai conversar aqui hoje. É isso, estamos também com a Elisa do Instituto Energia, já esteve aqui com a gente, né, Elisa? Também conversando sobre envelhecimento, sobre saúde, né, na terceira idade. Muito obrigada, viu, Elisa? Eu que agradeço, Neina, um prazer enorme, né, esse bate-papo gostoso, e hoje com a Emanuela, né, que é uma especialista e que vai nos ajudar bastante nessa reflexão sobre as demências, né, na velhice. Isso. Obrigada. Então, gente, olha, se inscrevam no canal, compartilhe, dê um like. Hoje o tema vai ser sobre envelhecimento, demência, cuidados, sinais, sobre políticas públicas, não é? Uma série de... E é como você falou, né, Manuela? O Brasil, no último censo, apontou 15,8% da sua população já com mais de 60 anos. Existe uma redução da fecundidade e da mortalidade. Então, a população está envelhecendo. E Santos, como você falou, é a primeira primeira do ranking entre as pessoas que têm mais de 60 anos. Isso é bastante... Então, assim, é um tema muito candente que todo mundo quer saber como cuidar e como que a gente pode ter políticas públicas e saúde mental, inclusive, para tratar desse tema, né, com essas pessoas. Então, Emanuela, começando com essa questão do envelhecimento, eu queria que você colocasse o panorama. Você falou que Santos é a primeira no ranking. O que você acha, como você acha que a sociedade trata com as pessoas, com nós, né, que já estamos com mais de 60 anos? O que você, inclusive, a Emanuela tem um livro, posso mostrar aqui? Isso, faz favor. Ó, A Jornada do Cuidar. Olha, o título maravilhoso. A experiência única de cuidadores familiares na demência. Então, a gente vai tratar disso também, né? Então, Emanuela, a palavra é toda sua. Então, é bem interessante quando a gente para olhar a questão do envelhecimento e quando a gente olha para a questão do envelhecimento pensando, né, na Baixada Santista, né? A Baixada Santista, a quem você pergunta... as pessoas falam, eu quando envelhecer quero ir morar em Santos, não importa se é do interior, de São Paulo capital, pessoas de outros estados querem vir morar em Santos, porque Santos tem essa fama, esse reconhecimento por ser uma cidade litorânea, por ser uma cidade plana, por ter muitas atividades voltadas para essa população. Então, chama atenção. Mas acho que tem alguns aspectos que são bem importantes da gente levar em consideração, que será que todo mundo que envelhece em Santos tem o mesmo acesso, as mesmas possibilidades? Estou falando de acesso de saúde, acesso à questão da assistência social, acesso à cultura, à arte. Acho que isso é mais importante. E para a gente poder avançar em relação a isso, não basta, como é que eu posso dizer, serviços ou atividades oferecidas separadamente, sem ter um preparo, sem ter como é que eu posso dizer, um relatório, um estudo para tentar realmente conhecer
no detalhe como se vive o idoso que mora na Baixada Santista. Porque é muito fácil você olhar para Santos como uma cidade boa para se envelhecer quando você tem um bom poder aquisitivo, um bom poder econômico, quando você tem disponibilidade de ter acesso a todos esses equipamentos que eu estou falando, né, de saúde, sociais, de lazer, de cultura, de arte. Mas e para outras pessoas? Então, esse estudo, esse levantamento na cidade, no município, na Baixada, a gente não tem. Então, o que a gente tem são ações pontuais, né, que vão sendo oferecidas, muitas pela prefeitura, mas a gente nunca teve um estudo que pudesse nos mostrar, nos dar um retrato dessa situação. Uhum. A gente imagina que não se envelhece da mesma forma, né? Quem envelhece na ponta da praia é diferente de quem está envelhecendo na zona noroeste ou na região dos morros, por exemplo, e o poder público precisa olhar melhor para isso. A gente tem a política, o Estatuto do Idoso, mas a gente ainda não tem uma política consolidada para dar conta dessas outras questões. Uhum. A população de Santos, ela precisa se mobilizar muito mais, a gente precisa trazer essa discussão do envelhecimento não apenas para as pessoas que já têm 60 anos ou mais, mas trazer essa discussão para as crianças, para as escolas, trazer essa discussão para o público jovem, nas outras escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades. Na própria Universidade Federal de São Paulo, aqui no campus da Baixada Santista, a gente tem a Universidade Aberta da Pessoa Idosa, que é uma excelente oportunidade para aproximar o idoso que se aposenta da universidade, dessa troca intergeracional, para que as outras pessoas que circulam nessa universidade possam ter uma outra leitura do idoso, de que todo idoso não aprende mais nada, que idoso fica em casa, que ficar idoso é sinônimo de doença, de incapacidade. E a gente precisa trabalhar nessa desconstrução, mas a gente também precisa ampliar essa conscientização. Então, as pessoas precisam ter clareza, enquanto são crianças, enquanto são adolescentes, que elas também vão envelhecer. Que lugar é esse que eu quero viver? Hoje é o meu pai que vive, meu avô que vive, é ele que está tendo algumas dificuldades, mas daqui a pouquinho, se você envelhecer, vai ser você. Sim. Você quer viver da mesma forma que ele? Algo planejado, né? Algo articulado, né? Articulado, inclusive, como você está falando, com as escolas públicas, atividades que diminuam o preconceito, né? O estigma do idoso, porque quando começa a falar, dizem a melhor idade, mas assim, em termos de acesso porque a pessoa vai envelhecendo e naturalmente vai perdendo a sua independência, a sua autonomia, vai dependendo cada vez mais dos outros. Então, se esses outros não têm um olhar de afetividade, de sensibilidade, essa pessoa realmente vai ficando cada vez mais à margem e não tem, né, essa... O que você acha, Elisa? E eu acho importante isso, né? Quando a gente está falando do envelhecimento, das pessoas entenderem que você não envelhece a partir dos 60 anos, né? Essa bobagem que está colocada na nossa sociedade, né? Para muitas pessoas diz, eu não sou velha ainda. Então, bem, você é. Você né? A partir dos 25 anos, né? Biologicamente falando, você já tem perdas. Quer dizer, então, se você estabelece que envelhecer tem a ver com perdas orgânicas, então você já está nesse processo muito antes do que se imagina. Então, não ter medo do envelhecimento, né, Emanuela? Eu acho que essa é uma grande questão que nós temos que colocar na nossa sociedade, né? Envelhecer pode ser um dos momentos melhores da tua vida. Pode não ser. Mas se você se conscientizar, será um dos melhores momentos, talvez um dos melhores momentos da tua vida. Depende do jeito
que você olha esse teu processo, não é isso? Você olha, mas em que você tem acesso às coisas. E que você também tem. Acho que tem duas questões bem importantes na fala da Elisa, né? Para muitos idosos, a fase da velhice é uma fase de ouro, de descobertas, de experiências que ele não teve oportunidade de viver antes e que agora ele tem acesso. Por várias questões, né? Porque a gente tem mais acesso por conta da tecnologia, por conta do avanço científico, dos avanços da saúde. Então, é muito comum a gente ouvir na prática muitos idosos muito felizes com esse momento da vida. Agora eu posso, agora eu tenho uma autonomia, agora eu posso decidir, eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero, eu me empoderei realmente daquilo que faz sentido para mim, mas para muitos, sim, essa fase vai ser uma fase mais difícil. Quando você fala que a gente precisa entender desde sempre que a gente também vai envelhecer, eu acredito que isso é fundamental, ter essa educação por envelhecimento. Ontem, meu filho estava me contando que ele teve aula de educação financeira. E eu fiquei muito feliz, porque eu não tive aula de educação financeira. E eu penso que, assim como muitas escolas estão falando a respeito disso, é bem importante que fizesse parte disso educação para o envelhecimento, para o seu envelhecimento e como você lida com o envelhecimento das pessoas. Muitas dessas crianças, elas estão vivendo com avós com doenças crônicas. Será que elas têm preconceito com essas pessoas? Será que elas reconhecem que o meu avô, a minha avó está vivendo uma condição, mas que ele continua sendo o meu avô, que ele continua tendo o direito de ter autonomia, dignidade? Ou a minha família, o meu entorno olha para ele como se ele fosse, virou criança, não sabe mais de nada, o vovô é meu bebê. Então, tudo isso é algo que precisa ser construído. Muitas famílias, elas não vão ter essa compreensão por si só, e aí a importância do poder público, né? Dos equipamentos também, dos governos em todas as esferas, estarem oferecendo essa oportunidade nos diversos lugares que essas pessoas circulam, que essas crianças também passam. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto na Inglaterra, em que as escolas, elas recebiam a visita de pessoas com demência, mas não era uma visita para elas se penalizarem com aquelas pessoas. Pelo contrário, elas viam ali naqueles momentos, as pessoas com demência ensinavam coisas para elas, faziam brincadeiras, ensinavam, falavam de outras questões, para desmistificar essa questão, por exemplo, de que a pessoa com demência não sabe mais de nada, só fica em casa, só fica deitada. Então, tudo isso também depende muito de como o governo, o estado, o município olha para essas questões e cuida disso. Claro. Né? O que a gente efetivamente tem aqui, pensando na questão da pessoa idosa, da pessoa com demência no município. Por isso, eu estava falando, acho que é importante a gente ter assim, um poder público, governos que sejam sensíveis à pessoa humana. Porque a gente ouve muito, que também é importante, mas de qualificar desde criança os jovens para mercado de trabalho, para apertar, né? Tanto que queriam tirar a sociologia, a filosofia, quer dizer, tudo que pensasse não era importante. Quer dizer, a humanização é importante. Por isso que é essencial a gente ter governos que tenham essa sensibilidade, essa empatia, né, vamos dizer assim, com o ser humano. O ser humano é importante. Aí a gente vai ter política pública desenvolvida também para o idoso e para redução de preconceitos, né? Muito importante, eu acho que esse ano a gente está no ano de eleições, né? De quando a gente for escolher os nossos candidatos, a gente observar quem são aqueles que falam a respeito de propostas voltadas para o idoso. Porque essas pessoas que a gente vota, são elas que vão representar também as necessidades de uma população, né? Na última semana, a gente teve uma questão que foi bem difícil e foi vista com profundo pesar, que foi a aprovação do Plano Nacional de Saúde, na qual vários órgãos, a FEBRAS, que é a Federação Brasileira de
apoio a pessoas com demência e cuidadores, vinha batalhando também para que nesse plano fossem incluídas as necessidades das pessoas com demência dentro desse plano. Tiveram várias campanhas, abaixo-assinado para várias pessoas assinarem. O Plano Nacional de Saúde foi aprovado e não consideraram nele as necessidades dessas pessoas. Então, é claro que volta a tramitar, mas a gente tem um certo retrocesso. E quem são essas pessoas que estão lá em cima aprovando... votando, né, ou não nessa... Esses planos, né, que vão facilitar para a construção de uma política que não possibilita isso. Por quê? Sim. Então, a gente também precisa se apropriar e saber o que está acontecendo. Eu digo que o idoso, o cuidador da pessoa com demência, a própria pessoa com demência, ela precisa ser ativista a favor dessa causa, né? Da causa do envelhecimento, da causa do cuidado, da causa da demência, para que a gente possa realmente levantar uma bandeira e os nossos gestores, eles possam ter uma clareza maior do peso que é isso para a população. Mas se a população não se manifesta e não fala, outras demandas vão aparecendo na frente. Sim. E aqui em Santos, bom lembrar, nós temos o Fórum do Envelhecimento Saudável da Pessoa Idosa, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas e participem, porque... e temos o Conselho do Idoso, que também é bastante ativo aqui em Santos. E é importante a participação de pessoas que estão preocupadas com o envelhecimento, quer dizer, que estão preocupadas no bom sentido, né? De pensar sobre o envelhecimento, né? Então, porque assim, não dá para a gente dizer, eles que decidem. Quem decide somos nós. Nós temos ferramentas para intervir numa decisão, por exemplo, como essa, né? Mas nós precisamos estar organizados para que isso aconteça. Então, participar de movimentos, participar de fóruns, participar de conselhos, né? Tudo isso é necessário para a gente podendo construir, né, uma forma de entender a nossa sociedade de um jeito mais humano, como você falou, né? Sim. Que tenham mais empatias, que as pessoas compreendam melhor aquela necessidade, né? Não é, mas eu não posso fazer nada. Não, é a partir de cada um. Que, por exemplo, o legislativo vai pensar as políticas. Pode tentar pressionar, né? Mesmo assim, é difícil, mas sem isso não existe avanço, né? Exato. Não existe. Agora, você estava falando sobre demência, né? E um dado importante que a gente estava conversando é que 5% da população entre 60 e 65 anos, 5%, apresentam algum grau de demência. E conforme a idade vai avançando, esse número se multiplica, né? Então, é uma grande quantidade, né? A demência, desde 2012, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Alzheimer Disease International, ela já considerava a demência como um problema de saúde pública. Como uma prioridade. É tanto que, desde 2007, se eu não me engano, todos os países do mundo foram convocados a já elaborar os planos nacionais de demência, porque é algo que todo o mundo vai ter que lidar com isso. O Brasil não é diferente, em Santos também. Agora, uma questão, acho que, para além da demência, algo que a gente precisa falar, e eu acho que é muito importante quando a gente está falando com pessoas idosas e também jovens e crianças, a respeito dos fatores potencialmente modificáveis na demência. Porque é muito comum as pessoas acharem, essa é uma pergunta que eu respondo demais, que a demência é hereditária, é genética? Meu pai teve, ou minha mãe teve, eu vou ter também? Então, tem um fator genético que é importante, mas ele não vai responder 100% pelo desenvolvimento ou não. Então, os fatores ambientais que são potencialmente modificáveis ao longo da vida
podem ter e têm um caráter protetivo muito grande. Então, o estilo de vida, a alimentação saudável, o combate ao sedentarismo, atividade intelectual, né, o quanto eu me dedico a aprender coisas ao longo da minha vida, o que é que eu escolho para comer, para ler. Existem estudos que falam, né, do aprendizado de uma nova língua, o quanto isso é importante. E não importa a idade que você começa a cuidar desses fatores. Tipo assim, alguém que já tem 60, 70 anos, nunca teve uma vida saudável e resolve implementar. Não importa, é importante começar. Então, colocar em prática esses cuidados podem fazer muita diferença, e os estudos internacionais vêm mostrando que sim, a gente pode reduzir não só o número de surgimento de novos casos, como também o adiamento. Então, por exemplo, se eu tiver uma predisposição genética para desenvolver demência, porque meu avô teve, e essa informação é real. Se eu pratico atividade física, se eu tenho uma alimentação adequada, balanceada, se eu estimulo o meu cérebro de uma forma diversificada, interessante, se eu leio, se eu faço outras coisas que são significativas e que me estimulam, se eu tenho muitos contatos sociais. Então, a participação social ela é super importante para a cognição também. Tudo isso faz com que eu fique mais protegida. Então, se eu tiver a predisposição genética para ter demência aos 70, porque eu adotei todos esses hábitos, eu posso adiar para que o aparecimento dela seja só aos 80, aos 85. E a gente fala muito da reserva cognitiva, né? Nossa, aquele senhor já de 90 anos, ele só teve demência agora, né? Interessante isso. Provavelmente ele foi uma pessoa que foi acumulando muita reserva. Se ele tinha predisposição genética, a doença se manifestou mais tarde. E a gente sabe que quanto mais tarde a demência se manifesta, melhor é o prognóstico, ou seja, ela vai evoluir de uma forma mais, como é que eu posso dizer, menos limitante, menos comprometedora das atividades do dia a dia. Porque o que é a demência, né? Muitas pessoas acham que demência é perda de memória. Isso acontecia há um tempo atrás. A gente tinha essa compreensão de que demência era perda de memória. Desde 2014, se eu não me engano, 2012, agora eu não vou lembrar, você pode cortar isso, o nosso manual de doenças mentais, ele já passou a considerar a demência como uma doença que não é apenas da memória, ela pode começar comprometendo outras funções cognitivas e também pode começar comprometendo a questão comportamental do indivíduo. Então, nossa, o papai estava bem, de repente ele começou com alteração de personalidade, começou a utilizar um vocabulário que ele nunca, para as pessoas se situarem. Que ele nunca falou. De repente ele começou a falar palavrão, começou a passar alguma moça, ele começava a se insinuar, a gente está achando estranho. Então, é importante fazer uma avaliação médica para ver o que está acontecendo, porque demência não é a mesma coisa de problema de memória ou só de memória. Além de ter que ter alguma dessas alterações, tem que ter um impacto na funcionalidade desse indivíduo. Ou seja, é um indivíduo que sempre fazia as coisas e, de repente, ele começa a ter dificuldade de continuar fazendo. Por exemplo, a gente tinha um dentista que a gente atendia, era um senhor com mais de 70 anos, e, de repente, foi a secretária do consultório que começou a observar que ele ia para o consultório de chinelo, que durante o atendimento ele esquecia o que ele tinha que fazer e os seus pacientes começaram a perceber. Então, ele era um dentista, ele tinha essa habilidade que ele fazia com toda maestria, que de repente ele começa a ter uma dificuldade e isso é um sinal de alerta. Então, além de poder ter as alterações cognitivas e comportamentais, tem que ter um impacto na funcionalidade desse indivíduo,
quando se olha para o impacto, para o que ele já fazia antes. Então, não é que uma pessoa que nunca cozinhou e de repente a filha chega e diz, mamãe, faça tal coisa para mim. Ela olha para a mãe e a mãe tem dificuldade, ela diz, nossa, será que mamãe está com demência? Se ela nunca cozinhou, ela não vai saber cozinhar. Não é a partir daí que você tem que fazer a sua avaliação, né? Mas olhar para essa pessoa, como ela era antes, o que é que ela fazia antes e o que é que ela está tendo dificuldade. Houve uma alteração, aí sim, a família ou a própria pessoa com demência pode procurar um profissional especializado. A outra pergunta que as pessoas sempre fazem, quem é o melhor profissional para avaliar, para atender, quem que eu posso levar? Normalmente, a gente recomenda um geriatra, mas existem também psiquiatras, neurologistas que são especializados na geriatria e que eles podem também fazer essa avaliação, esse diagnóstico. Isso é uma questão muito séria, né? A gente reduz muito a demência, né, a alguns fatores e tem até aquela expressão, eu já estou começando a esquecer. Óleo alemão. Óleo alemão. Né? Então, reduz muito, né, a percepção de quem a gente é, de fato. Né? Acho importante isso que você tá colocando. Né? A gente tem que perceber também as alterações comportamentais. Eu acho que isso... Esse é um sinal importante que muita gente não sabe. Né? Não sabe. E se atenta só a essa questão da memória. Eu ia pegar a carteira, não peguei. Essa coisa que às vezes não é o sinal de demência. É você perder funcionalidade e alteração comportamental. Muito. Né? Algo também que é muito importante quando a gente fala de demência, e eu acho que esse podcast aqui ele é bem importante para a gente trazer um pouco também de conscientização da população, que a demência, assim como outras condições, ela traz muito estigma associado. Então, além disso, as pessoas, quando começam a observar que algo está diferente nela, elas se recusam a buscar avaliação médica, ou se recusam a compartilhar com os filhos, ou os filhos observam e dizem, não vou mexer nisso, porque quem procura acha. Porque existe essa questão também, que é cultural, de que demência é associada à dependência, virou criança, está louco. Existem estudos que apontam que várias pessoas acreditam ou confundem demência com esquizofrenia. Então, meu vizinho, ele tem esquizofrenia, isso é demência? Uma pessoa com 14 anos pode ter demência? Então, existem muitas informações que são atravessadas e que acabam estigmatizando ainda mais. Então, a gente precisa, por exemplo, em sala de aula, eu que dou aula para uma turma de 19, 20 anos, eu brinco que se eu escutar alguém falando, eu vou fingir demência, a gente vai sentar e vai conversar. Por quê? Porque eles falam isso, olha, encontrei tal pessoa ali fora e eu fingi demência. Assim? E eu disse, como assim fingir demência? Eu nunca ouvi falar nisso. Fingir demência é fazer de conta que não conhece, que não viu. E aí eu disse, a gente não pode usar uma outra expressão, tipo, faz cara de paisagem, ao invés de fingir demência? Porque isso reforça o estigma. E eu estou dando esse exemplo dentro de sala de aula, porque dentro de casa é muito comum. Eu que tenho um filho de 10 anos, certo dia ele chegou para mim chorando que o amigo tinha dito que ele tinha demência. E ele chegou chorando. E ele me escuta falar muito disso, e muito no sentido de dizer, olha, tá tudo bem, demência é uma doença como outra qualquer, a gente não pode ter preconceito. E ainda assim ele falou isso. Dentro de uma sala de aula de 5º ano do ensino fundamental. Eu escuto pessoas falando, vovô tá gaga, tá com demência, deixa quieto, ele não sabe mais de nada. Então...
naturalmente acaba se isolando mais a pessoa, né? Como que a pessoa vai querer compartilhar essa informação com a família que está com demência? Principalmente quando são pessoas com um nível intelectual mais alto, nível econômico mais alto. As pessoas, elas vão tentar abafar, sendo que os estudos vêm mostrando que quanto antes a pessoa procura o atendimento e ela, depois de um diagnóstico, ela tem todo o tratamento farmacológico e não farmacológico, que é super importante, encaminhado, ela vai poder ter uma melhor qualidade de vida. Essa família, ela deve ser melhor acompanhada. Então, que recursos a gente tem, que equipamentos a gente tem na cidade de Santos para dar esse suporte hoje para as pessoas? Que seria esse tratamento não farmacológico, não farmacológico. Que englobaria o quê, assim, como exemplo? Então, é bem importante essa pergunta, tá? O tratamento farmacológico, ele é muito importante e tem um tempo que essa medicação, ela vai ter um efeito maior, então a gente fala que tem uma janela oportuna de tratamento, por isso que quando começam esses sintomas, é importante que as famílias busquem a própria pessoa. Mas o tratamento não farmacológico, ele é tão importante quanto. E o que seria? É um tratamento que ele é oferecido por profissionais de áreas não médicas. Então, tem psicólogos oferecendo tratamentos e terapias não farmacológicas, tem fisioterapeutas, tem educadores físicos, a terapia ocupacional, que é a minha área de expertise, é uma área que tem atuado muito ativamente junto a esse público. E aqui em Santos, a gente vai ter como serviço, o serviço que é o Serviço de Envelhecimento Cognitivo, que é oferecido pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é coordenado pela professora Márcia Novelli e por mim. Lá a gente tem um serviço gratuito que atende pessoas com comprometimento cognitivo e também cuidadores. Então, as pessoas da região que queiram fazer uma avaliação, que queiram ter um acompanhamento, elas podem procurar esse serviço. Depois eu posso até compartilhar para você divulgar o link. Então, a gente você pode colocar divulgar aqui também depois. O e-mail para as pessoas buscarem. Então, o tratamento, ele funciona, ele é oferecido por várias terapias. A gente tem a reabilitação cognitiva funcional, que vai estimular o cognitivo dessa pessoa para que ela consiga fazer as coisas que ela ainda tem condições de fazer com mais autonomia e independência possível. E lá dentro do programa, a gente também tem outros projetos, por exemplo, que a professora Márcia Novelli implementou, que é a terapia do Snoezling, que é uma terapia de estimulação multissensorial. Então, a gente também tem essa possibilidade, junto ao grupo de cuidadores, que é o Grupo Mente Aberta, é um grupo que acontece online, em toda a região da Baixada, tem pessoas do Brasil e até de fora do Brasil. Então, é um grupo que acontece uma vez por semana, e a gente tem só cuidadores familiares participando desse grupo, e ele tem se mostrado, e as pesquisas no mundo todo têm corroborado, que esse recurso ele é fundamental que as pessoas tenham acesso. Uma questão que eu acho que é muito importante, e tem muito a ver com o que a gente começou a falar no comecinho do podcast, quem tem acesso a esses serviços. Porque, por mais que a gente esteja dentro de uma universidade que é pública, a maioria das pessoas que acessam a essa informação e esse serviço são pessoas que teriam condições de bancar um tratamento não farmacológico, um acompanhamento e um suporte. Mas essas pessoas não chegam para a gente. E a gente não tem um estudo que mapeou o porquê disso, mas eu tenho algumas teorias, né? Eu acredito que a localização que a gente está é uma localização que muitas vezes as pessoas que estão nos morros, em regiões mais distantes, elas não alcançam, não acessam. Dificulta, Tem a questão da informação e do acesso à tecnologia também, por exemplo. O grupo Mente Aberta, que ele acontece no presencial, mas também no virtual, de repente a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a um aparelho que possa se conectar. De repente, essas pessoas, elas não têm nem diagnóstico, porque elas não conseguiram passar em consulta médica. Tem pessoas com demência, a gente sabe que o Brasil, ele tem uma das taxas mais altas de subdiagnóstico de demência no mundo.
Então, existem muitas pessoas que nem sabem que têm demência e vão morrer sem saber. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm acesso à informação, elas vão acessar esses serviços, e aquelas que não têm, por conta das desigualdades sociais, econômicas, raciais, elas não alcançam. Então, essas questões, elas são questões para ser refletidas, que a gente possa levar isso. Eu estou movimentando aqui. Que a gente possa levar isso para esses espaços de debate, espaços políticos, Sim. junto a esses fóruns, o Conselho Nacional do Idoso. O que a gente faz com isso, né? Sim, o acesso à informação é importante. Eu queria até colocar uma questão aqui, que né, eu sou do Instituto Energia, né, uma organização social que trabalha com pessoas idosas. E nós já desenvolvemos um projeto o ano passado, e esse ano vamos continuar, que são encontros. Então, nós estamos chamando assim, encontros de experiência com cuidadores. Eu acho que é importante, né, isso que você está trazendo. Você vê, nós temos aqui em Santos, né, uma universidade, né, que tem esse tipo de trabalho, né, não farmacológico. Eu acho que nós que somos da organização civil, né, que estamos aí organizados em ONGs ou em grupos, a gente tem também que trabalhar junto com as universidades, com o poder público, né, para que essas informações elas sejam mais ampliadas, difundidas, né? Então, eu até vou colocar aqui à disposição o telefone do Instituto Energia, para que as pessoas possam entrar em contato conosco e nós estando junto com a universidade. Porque eu acho que são pontes, né? A gente precisa criar pontes. Exato. Não existem as pontes, Isso, né? articular. Se a gente falar de Santos, Isso. a gente pode falar de túneis também, né? Vamos fazer Vai ter acontecer. um túnel, né? Agora vamos ter um túnel. Vamos construir esse túnel antes de 2025. Um túnel da informação, para correr a informação e articular, né? Potencializar tudo que tem. Né? Sim. Que cada um fica fazendo, mas saber que isso é importante, né? E assim, também, enquanto a gente pode formar pessoas que possam ser multiplicadores desse trabalho, porque você é uma pessoa, mas o meu conhecimento eu consigo compartilhar com outras pessoas, e essas outras pessoas que têm interesse, elas podem replicar isso nos lugares que elas estão. A gente pode ir acompanhando, então acho que tem muitas possibilidades, por isso que é tão importante essa parceria, né, do poder público, universidade, da sociedade civil, organizações sociais, porque a gente precisa ter força. Isso. E você estava colocando antes alguns exemplos, né, de empresas que tem esse olhar também, né? Por exemplo, um banco, mas não tem aqui no Brasil, mas aqui no Brasil não tem isso. Mas lá fora, na Inglaterra, ele tem um serviço. Eu queria que você contasse a companhia aérea, o que aconteceu. Então, desde quando a demência foi reconhecida como um problema de saúde pública, alguns países da Europa e até mesmo alguns dos Estados Unidos, eles começaram a desenvolver projetos e programas chamados Amigos da Demência. E esse Amigos da Demência é um projeto que é coordenado pela Alzheimer Society, a Alzheimer Disease International, junto com o governo desses países. Elas investiram em formação para preparar as pessoas dos diversos setores para lidar quando elas se deparam com uma situação em que uma pessoa apresenta uma síndrome demencial. Por exemplo, no aeroporto de Heathrow, em Londres, esse aeroporto ele recebeu esse selo de amigo da pessoa com demência, e algumas companhias desse aeroporto, eles tiveram seus comissários treinados, capacitados, é um treinamento rápido, para que eles saibam lidar com pessoas com demência durante o trânsito aéreo.
Isso é bem interessante. Recentemente circulou aí nas redes sociais um caso de um senhor com demência que teve uma alteração de comportamental durante um voo, foi fora do Brasil, e o quanto foi difícil para a esposa conseguir manejar não apenas o marido com demência, mas todo os passageiros que começaram a achar que ele estava tendo um surto, que ele estava sendo agressivo. As pessoas da companhia também não sabiam como agir. Então, veja, se essas pessoas elas tivessem sido capacitadas, elas teriam agido diferente. O Banco Santander, em Londres também, eles têm um serviço específico de gerência de banco para pessoas com demência. Então, a primeira coisa que a gente vê quando uma pessoa recebe um diagnóstico é a preocupação das famílias com a questão financeira. Nossa, ele não pode mais administrar a conta, ele não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Calma. A pessoa com demência, a demência, ela não vai evoluir de hoje para amanhã. A demência ela é um processo lento e gradual. A pessoa ela não pode ou não deve perder a autonomia dela. Ela precisa de auxílio para fazer essas coisas. Ela precisa de suporte. Então, nada de tirar tudo rapidamente, como se de hoje para amanhã algo pudesse acontecer. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as famílias, porque o diagnóstico de demência, ele está muito associado com isso. Demência acabou. Não consegue fazer mais nada, não pode sair mais sozinho, não pode mais dirigir, não pode ter mais conta, vamos interditar. Não é isso. Eu não estou dizendo que existam casos que talvez isso seja necessário. Mas isso não é uma regra, ou não deveria ser. Recentemente eu tive um caso que eu acho que é bem interessante, porque aconteceu aqui em Santos, eu não vou dizer o nome, mas é uma esposa que cuida de um marido, e ele tem demência, da doença de Alzheimer, e de repente ela saiu com ele, ela sempre saía com ele para fazer as compras, e ela foi na farmácia com ele. Quando ela entrou no carro, que ela olhou, ele tinha pego na farmácia vários hidratantes, coisas de beleza, de cheirinhos, e ela olhou, nossa, mas eu não paguei isso, por que você pegou isso? Ele não sabia responder, e ela disse que ficou muito angustiada, pensando, eu vou lá dizer que ele roubou? Não, eu não vou dizer que ele roubou. E aí ela chegou para mim com essa dúvida, por que as pessoas, quando têm demência, roubam? E aí eu fui explicar para ela, ele não roubou, o robô está na sua cabeça. A compreensão dele, na hora de olhar para aquilo tudo, era alguma coisa que ele gostou do cheiro, achou que era interessante, mas não é no racional dele. Não era no racional dele, ele não estava propositadamente roubando. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso diferente. E acho bem interessante quando ela coloca assim, eu não vou mais levar ele para sair. Ele não vai mais sair comigo. E aí eu fiz uma outra conversa com ela, de forma a tentar mudar a lógica. Não é a pessoa com demência que tem que se adaptar ao ambiente. Qualquer que seja esse ambiente, é o ambiente que tem que estar preparado. Então, eu perguntei para ela, essa farmácia é uma farmácia que você sempre frequenta com ele? É uma farmácia, as pessoas conhecem. Eu fiquei até com vergonha, fiquei com medo de voltar lá, eles terem visto em câmeras que ele roubou. Eu disse, não seria tranquilo para você se você fosse lá e dissesse, ele vai continuar vindo aqui comigo, tá acontecendo isso. Se por um acaso acontecer novamente vocês verem, vocês me falam que eu pago? Então, acho que isso traz um novo jeito de olhar para a mesma situação. Sim. Então, excluir essa pessoa dessa possibilidade de inserção e participação social é muito cruel. Isso. Aí você toca num assunto importante que são, assim, os cuidadores, né? A capacitação também, assim, o quanto que os cuidadores têm que estar preparados, porque aí não é só o cuidador que vai fisicamente trabalhar com aquele idoso, né? Por exemplo, trocar uma cama, né? Mas lidar com toda a vida dessa pessoa que está com demência. Então, assim, a capacitação
né, desse cuidador da família, por exemplo, né, da família? Eu tenho me dedicado, desde o meu doutorado, eu tenho me dedicado a pesquisar e atuar mais diretamente com cuidadores. Eu trabalho muito especificamente com cuidadores familiares, mas eu entendo que existe uma demanda de qualificação também de cuidador profissional muito grande, que a gente também não tem, né? As pessoas têm tido dificuldade, inclusive, para contratar, né, achar empresas sérias ou contratar cuidadores profissionais que sejam qualificados, né, que tenham uma formação para cuidar de pessoas com demência, porque não basta ser cuidador, ela tem que saber lidar também com a pessoa com demência. Mas voltando para a questão do cuidador familiar, é algo que eu tenho me dedicado a estudar, e um dado que é bem importante da gente trazer, quando a gente fala de envelhecimento e cuidado, é que esse cuidado ele tem sido dedicado em grande parte por mulheres. Né? Mulheres que deixam de trabalhar, que muitas vezes se divorciam porque o marido não aceita esse lugar de cuidadora, que abrem mão dos seus projetos para cuidar de pais ou cuidar de marido, porque a gente não tem uma rede de suporte, né? A gente não tem uma política pública voltada para a pessoa com demência, a gente não tem um serviço de referência em demência, a gente tem aqui em Santos o Ambesp, que é o ambulatório de especialidades médicas, que atendem esse público, mas muitas pessoas não sabem como que chegam nesse serviço. E como demoram muito a saber para onde levar e saber o que fazer, porque se a gente tivesse uma atenção básica, uma atenção primária preparada, os médicos desse nível de atenção, os profissionais tivessem melhor preparados para dar conta dessa demanda, fazer esse tipo de orientação e encaminhamento, a gente iria diminuir muito o número de pessoas que sobrecarregam os ambulatórios de especialidades. Então, as pessoas chegam lá, muitas vezes, num grau mais avançado da demência, quando essa janela de oportunidade farmacológica e não farmacológica já passou, e atrasam muito, o que acaba interferindo no cuidado. Mas o que eu estava falando em relação à mulher é que a vida da mulher que cuida, ela muda do dia para a noite. Muitas vezes ela não escolhe estar naquele lugar. Muitas vezes ela tem filhos, tem famílias que não recebem o suporte, que não recebem o apoio. Então, é um cuidado que ele precisa ter esse suporte de profissionais que estejam preparados para dar esse suporte, porque as demandas dessas pessoas, elas não são demandas só por orientação para o cuidado. Elas precisam receber orientação para o autocuidado delas. Isso mesmo. Porque a gente vê que a maioria das mulheres são cuidadoras, grande parte dessas cuidadoras também são pessoas idosas, que também vivenciam, né, o surgimento de algumas doenças crônicas, que acabam deixando de lado esse cuidado, e aí eu estou falando de cuidado e autocuidado, mas eu quero deixar claro que o autocuidado não é apenas o cuidado com a saúde médica, né? Acho que é algo muito maior. Então, esses grupos de apoio, eles são fundamentais para desmistificar o que é demência, para dar esse apoio em relação a essa orientação que essas pessoas precisam, porque é algo que muitas vezes elas nunca fizeram. Tem um impacto emocional, psicológico muito grande, porque a demência, ela traz algumas situações em que as pessoas acham que elas estão perdendo o seu familiar em vida. E eu falo acham porque a gente faz todo um trabalho de mostrar para essas pessoas que o familiar delas ainda está lá, ele não morreu. Porque tem famílias que matam a pessoa antes, né? Então, ele não morreu, ele está lá. Ela tem apenas que aprender um novo jeito de lidar, um novo jeito de olhar. Então, dentro do grupo Mente Aberta, a gente faz todo essa orientação, esse suporte, para que essas pessoas possam, sim, se dedicar ao cuidado, mas que elas também possam olhar para o seu autocuidado. É claro que tem uma fragilidade, que a rede de suporte ela é muito importante e ela não existe. Muitas dessas pessoas, elas podem pagar um cuidador profissional. A gente tem cuidadores que têm 2, 3 cuidadores
profissionais revezando esse cuidado. Mas a gente também tem famílias que têm que optar pela institucionalização, porque o custo financeiro do cuidado é muito alto. E a institucionalização, ela também tem um estigma muito, muito grande, porque ela é associada ao abandono. Mas se a gente para refletir com as projeções de crescimento do envelhecimento, até 2050, a baixa fecundidade, quem que vai cuidar da gente? Quem que vai cuidar de mim? Será que os meus filhos, eles vão cuidar de mim? Quem que vai assumir? É minha família ou é o Estado? Será que não sou eu que tenho que me preparar para isso? Acho que da mesma forma, né, a gente está falando do Sindicato dos Bancários, mas eu acho que para todas as profissões, a gente precisava pensar em preparar melhor todo mundo para o processo de aposentadoria, para o processo de envelhecimento. Junto com isso, falar a respeito disso, como que você quer envelhecer, onde você quer estar, como que você se organiza financeiramente para isso, emocionalmente também, para lidar com essas quebras desses momentos da vida, né? E é só falando a respeito disso, mas a gente também precisa do apoio do Estado, né? Do maior investimento do Estado para isso. Quando a gente está falando de estigma, né, nós estamos falando de estereótipo, de preconceito, de discriminação, né? São conceitos que estão no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não reconhece, né, que a gente está vivendo ali, está na nossa família, uma situação de preconceito, né? Acho que esse relato que você fez desse casal na farmácia, né, traz essa preocupação da esposa que cuida. Por quê, né? Porque ela ficou tão desconcertada com uma situação que talvez, né, se tivesse uma outra compreensão, aquilo teria sido resolvido ali naquele momento, né? Queria que você falasse um pouco, assim, para a gente entender, né, essas situações que a gente, mesmo que sejam simplesmente palavras, mas a gente dizer assim, isso é um preconceito, né? E eu tenho que compreender que eu estou tendo um preconceito naquela minha relação, porque senão eu não consigo superar aquilo, não é? Isso está tão enraizado, né, na nossa linguagem, na nossa comunicação. É interessante, e eu acho que a mídia ela tem um poder muito grande de fazer isso também, né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão da demência, quantas novelas retrataram pessoas vivendo com demência como pessoas fragilizadas, pessoas que eram roubadas porque as pessoas se aproveitavam. Então, acho que a gente tem que usar a mídia também para divulgar e fazer um outro tipo de comunicação, uma comunicação mais positiva. Eu falo muito disso, né? É algo que me brilha os olhos e que às vezes as pessoas podem não concordar e às vezes acabam não concordando mesmo e está tudo bem, mas existe uma orientação, principalmente na demência, para a gente mudar a nossa comunicação. Por exemplo, a gente escuta muito que a pessoa tem mal de Alzheimer. A gente não deve falar mal de Alzheimer, a gente deve falar doença da demência de Alzheimer. Algumas pessoas criticam o termo demência, porque o termo demência, quando você vai olhar o significado do latim, é de perda de inteligência. Então, a gente teve uma mudança na nomenclatura, a gente usa o termo demência, mas ele passou a ser, dentro do manual da APA, nomeado como transtorno neurocognitivo maior. Por conta também desse peso da palavra. Uma outra coisa que as pessoas falam muito é... ele está sofrendo com demência, ele sofre de demência. Sofre de demência traz um impacto muito negativo. Agora, eu também não posso desvalorizar uma fala de alguém quando traz para mim que ele sofre de demência,
Porque ele realmente sofre, porque ele não tem acesso, porque ele não tem... ele não recebe o cuidado, ele mora só, ele está abandonado. Então, sofre. É muito fácil a gente falar, dizer, não usa essa palavra, porque ela é pesada, porque a gente recomenda que as pessoas digam, ele tem demência, ou ele vive com demência e não sofre de demência. Mas se aquilo não é o contexto de vida real da pessoa, ela vai continuar usando sofre, e eu valido isso, ela sofre realmente. Mas a gente precisa fazer essa leitura, inclusive eu, dentro do meu dia a dia, eu convivo com pessoas idosas, e às vezes tem dias que eu estou mais cansada, sem paciência, sai alguma coisa que eu volto e digo, epa, não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Mas porque a gente já vem carregando isso. Agora, para mim, quando eu faço isso hoje, eu já me policio. Porque eu venho falando disso e tratando disso quase que diariamente. Para as outras pessoas que não convivem com isso é mais difícil. Mas a partir do momento que você escuta a respeito disso, se isso faz sentido para você, e se você quer diminuir o estigma da demência, você começa a reavaliar. Eu costumo dizer que eu fui trabalhar numa área que eu amo de paixão e que, de certa forma, eu quero deixar a minha contribuição para, se Deus quiser, quando eu envelhecer, se eu tiver predisposição a desenvolver demência ou se eu só apenas envelheço saudável, eu possa viver numa comunidade ou numa cidade, num bairro que seja inclusivo, que seja acessível, que eu possa circular, que eu possa ir tomar um café, que eu possa ir no teatro, com minha autonomia. Né? Então, a gente fala, existe o termo cidade amiga da pessoa idosa, que é um termo que é uma estratégia, né, que foi lançada pela Organização Mundial de Saúde, e que Santos até pleiteia esse selo. Muitas pessoas dizem que Santos é a cidade amiga do idoso, mas a gente pergunta, né? E mais uma vez eu digo, é cidade amiga do idoso que mora onde? E a outra coisa que eu acho que é bem importante a gente pensar é que uma cidade também, para ser amiga do idoso, ela tem que ser amiga de todo mundo. Ela tem que ser amiga da pessoa cadeirante, ela tem que ser amiga da pessoa com deficiência visual, ela tem que ser amiga da pessoa que tem esquizofrenia. Né? A gente tem que avançar muito. Só como um tópico que eu sempre, quando você fala isso, eu lembro das calçadas aqui de Santos. Quer dizer, é acessível, nem tendo carro, você não consegue ir a todos os lugares e levar alguém que tenha dificuldade de mobilidade. Quanto mais essas pessoas andarem pelas nossas calçadas. Impossível, mesmo sendo na orla. Viu, Emanuela? Mesmo sendo... Não conseguem. Então, essa já é uma característica que, para mim, salta aos olhos. Já tive que andar com alguém na cadeira de roda, foi impossível pela calçada. Impossível. Atravessar uma rua, eu não consegui. Manejar aquela cadeira com aquela pessoa. Tem pessoas que podem ficar reféns da sua própria casa. Tem muitos idosos que moram em apartamentos que não têm elevador e que são cadeirantes, que têm uma limitação de mobilidade, que não podem sair, que não podem receber por visita, ou que não... ou ir a lugares, porque... Tudo isso tem que ser pensado, né? A gente precisa estar preparado para lidar com essas questões, mas o que eu percebo é que muitas pessoas, elas preferem pensar quando a necessidade chegar. Elas não pensam antes. Ou não pensam que vão envelhecer, ou que seus pais vão envelhecer. Mas é algo que a gente tem que falar mais, para que as pessoas escutem mais, com o ouvido mais acostumado, mais habituado. E me diga uma coisa, e existe algum estudo assim de recorte de gênero, raça ou classe social para a incidência da demência?
Olha, ou você acha que é igual? Já tenho a minha ideia aqui formada. ele não é igual, mas assim, não tem um estudo grande realizado em todo o Brasil, até mesmo porque o país é grande, dentro de de um mesmo estado, até se a gente for falar dentro de Santos, a gente vai ter uma diversidade de acesso, de raça, se comparar 2 bairros, né? São Paulo, então... mas recentemente, o Relatório Nacional de Demência que saiu publicado pelo Ministério da Saúde, com colaboração de vários pesquisadores e médicos e profissionais da área não médica do RENADE, esse documento ele foi publicado e ele traz que existe essa desigualdade, que ela é reconhecida, mas que ele não deu conta de avaliar isso naquele momento, que precisa ser aprofundado. É claro que devem haver pesquisas, estudiosos, sociólogos que devem ter investigado mais profundamente isso. A gente tem um filme, foi um filme que ele passou em curta-metragem, ele não foi amplamente divulgado, mas ele estava acessível em algumas plataformas, é Alzheimer na Periferia. Ah, sim. Que legal. Esse filme, ele trazia um pouco dessa discussão, e a gente também tem um documentário que está sendo bastante também veiculado. Hoje eu vou ter a oportunidade de estar falando a respeito, debatendo sobre ele, que é Quantas Noites, Quantos Dias, né? Esse documentário, ele traz também a questão do envelhecimento e das desigualdades dentro das diversas classes, né? Classe social, de etnia, de gênero, o peso de tudo isso e como que a gente olha para isso, e também trazendo um pouco a reflexão a respeito da finitude, né? Acho que o processo de envelhecer, as pessoas têm muito medo de pensar sobre isso, porque a gente não pensa que a gente pode morrer em qualquer momento da vida, mas o velho é certo. Então, se eu penso na minha velhice, eu estou pensando a respeito da minha morte e eu não quero pensar a respeito disso. Então, esse documentário, ele é bem interessante. Então, eu acho que espaços como esses, eles são muito importantes da gente ampliar essas divulgações, essas conversas, dentro dos sindicatos, dentro desses espaços, por exemplo, como o SESC, e tentar trazer pessoas de todas as idades. Né? Tentar agregar essas pessoas nessa discussão, porque, na verdade, o envelhecimento é de todos. É para todo mundo, né? Para todo mundo. Infelizmente, o papo tá bom, mas a gente vai ter que terminar, né? Mas, assim, eu gostaria, Emanuela, que você deixasse aqui para o público o e-mail, o telefone, ou rede social, que as pessoas pudessem entrar em contato com Mentes Abertas, com esse serviço da Unifesp, né? Para quem quisesse. Tá ótimo. Então, você pode mandar um e-mail, saec.unifesp... Não. Você pode mandar um e-mail, .unifesp. Não. Não? saec.bs@unifesp.br, e lá você coloca qual que é a sua demanda, quem é o seu familiar, ou se é para você que é cuidador, e a gente responde, e a gente tem uma lista de espera que não é tão grande, então vai dar para atender em algum momento. Escreve lá, a gente vê qual que é o melhor serviço que vai atender a demanda, e a gente acompanha. SAEC... .bs@unifesp.br. Mas esse SAEC, SAEC. EC. B de Baixada e S de Santinho. Tá, C, né? Porque podia ser qualquer quê, Serviço, né? De Atenção ao Envelhecimento Cognitivo. O serviço, para quem tiver interesse de conhecer, ele funciona no 5º andar da rua 15 de novembro, número 195, e fica no prédio em cima do Banco do Brasil, aqui no centro. Muito bem. E você, Elisa, quer deixar um telefone, um contato? Quero deixar um telefone, que é o telefone do Instituto Energia, principalmente por conta desses encontros que nós vamos fazer. Nós temos várias atividades, mas gostaria de convidar, então, cuidadores, né, cuidadores familiares, cuidadores profissionais, para entrar em contato, participar desses nossos encontros,
para a gente falar dessa questão do cuidar, né? Então, é 13, né? 991735000. Instituto Energia. Muito fácil. Tem mais alguma coisa que vocês querem colocar, Emanuela, que ficou assim, que a gente não abordou alguma? Não, eu acredito que é mais fazer um convite para que as pessoas se abram mais para essas discussões, participem mais, porque a informação ela é a chave para o sucesso, né? Então, a gente precisa falar, precisa desmistificar tudo isso. Com certeza, se você não vai se beneficiar, alguém ao seu entorno vai se beneficiar disso. Com certeza. Bom, gente, certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar. Com certeza vocês gostaram, foi ótimo, maravilhoso. Exato. Um tema que todo mundo tem que se apropriar, porque vai viver, né? Agradecer a você, Manuela, viu, ter participado, foi excelente, muito bom. Muito bom. E também, Elisa, você, Obrigada. tá? Agradecer a sua indicação também, né? Que Muito seus bom. conhecimentos. Passou tão rápido, né? Tanta coisa Ficaria a aí. tarde toda, né? Pois é, né? Muito Mas isso não significa que a gente não possa fazer outros, né? Exatamente. Continuar. Acho que se de repente os ouvintes tiverem dúvidas, tiver temas que eles queiram falar, ouvir mais a respeito, eles podem fazer sugestões e a gente volta. É isso aí, vocês estão ouvindo, né? Valeu, gente. Muito obrigada aí pela atenção e até a próxima quinta.